Páginas valiosas da história do Brasil e que são protegidas pelo Senado vão ser incluídas no programa Memória do Mundo. O anúncio foi feito neste mês pela Unesco, a Agência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A repórter Carla Benevides foi conhecer este acervo. As falas do trono contêm 73 discursos manuscritos dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II e dos regentes. O livro tem 180 páginas e apresenta informações históricas sobre as ações políticas do Brasil Império, ano a ano, desde 1826 até 1889, quando foi proclamada a República. Durante a monarquia, os imperadores se dirigiam aos deputados e aos senadores para falar sobre temas importantes da história política, como, por exemplo, os problemas desencadeados pela escravidão. O tráfico da escravidão cessou, e o governo está decidido a empregar todas as medidas que a boa-fé e a humanidade reclamem para evitar a continuação debaixo de qualquer forma ou pretexto que seja. Portanto, julgo de indispensável necessidade indicar-vos que é conveniente facilitar a entrada de braços úteis. Os discursos dos monarcas eram proferidos no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, que na época era a sede do Poder Legislativo brasileiro. Na abertura dos trabalhos, eles falavam sobre as metas a serem cumpridas naquele ano. Já na sessão de encerramento, os discursos traziam um balanço sobre a situação do país. Grande prazer sinto por me achar no meio de vós. Nunca o trono imperial é tão majestoso como quando se vê rodeado dos representantes da nação. Desejando que o ato de minha sagração se tornasse mais solene com a vossa presença, ordenei que tivesse lugar no tempo da atual sessão legislativa. Da fala do trono é o momento em que Sua Majestade, o Imperador brasileiro, se dirige ao povo brasileiro por intermédio dos seus representantes, que são os deputados e os senadores. E ali o que ele faz? O que é tradicional nas mensagens presidenciais da República, por exemplo? Ele apresenta o quadro geral vivido pelo país, mas sempre tendo coragem de apontar problemas muito sérios. Isso significa, e algumas propostas de soluções para esses problemas. Significa dizer que quando se analisa cada uma dessas falas, cada um desses pronunciamentos do imperador perante o parlamento brasileiro, nós temos uma noção razoavelmente precisa do contexto social, político, econômico, cultural vivido pelo Brasil. Agora, os discursos dos imperadores do Brasil foram reconhecidos pela Unesco como registro da memória do mundo. Os documentos foram aprovados por um comitê de especialistas e serão incluídos no Registro Internacional de Patrimônio Documental. Isso dá garantia, para as gerações futuras de preservação de um material rico. E que se hoje você fizer um pequeno sobrevoo na historiografia brasileira, você vai perceber que a referência a essas falas do trono são quase que obrigatórias para qualquer estudo sobre esse período importante da vida política do nosso país. Historiadores de todo mundo vão tomar conhecimento que existe essa documentação e poder fazer pesquisas em cima dela. Esse reconhecimento também é importante para poder a gente conseguir recursos para poder preservar essa documentação que hoje está aqui armazenada no arquivo do Senado. O arquivo do Senado ainda guarda os originais da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre, dos sexagenários e todos os projetos de lei desde 1826. Toda essa documentação é muito rica para a história do país e merecia ser tombada para preservação. Sem o trabalho desses profissionais, esse material estaria hoje bastante prejudicado em termos de integridade física, Então, só por meio desse tipo de profissional que é possível hoje você manter e preservar um material dessa magnitude, que hoje recebe um reconhecimento do nível de uma Unesco. Na transcrição do texto durante a reportagem foi mantida a grafia da época. Os documentos não estão disponíveis para consulta física, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo digitalizado. No site do Senado, você tem as informações para entrar em contato com o arquivo. Você terá